Prezados alunos, seguindo a nossa aula sobre banco de dados, agora a gente vai fazer um exemplo prático utilizando um sistema gerenciador de banco de dados chamado MySQL, ou MySQL em inglês. Para poder utilizar o MySQL, a gente precisa fazer o download de um pacote. Eu usei o XAMPP, existem outros. É um pacote que se usa muito para programação web em PHP. Então, eu acessei o site, que eu vou colocar o link para vocês lá no Moodle. Na opção de download, tem versões para Windows, tem versões para Linux. Eu baixei essa primeira versão aqui para Windows. Depois de baixar, de fazer o download, eu executei o instalador. E aí, se eu procurar aqui, ó, no menu de programas, vai aparecer o painel de controle do XAMPP Control Panel. Eu clico para executar. Vai aparecer um íconezinho aqui na barra de tarefas. E a gente tem que clicar aqui e aguardar abrir a janela para a gente ativar os serviços que nós vamos usar. Quando a gente baixa esses pacotes, existem outros além do XAMPP, né? Eu tenho um servidor local, um localhost, que é o Apache, tenho o banco de dados, que é o MySQL, e outras ferramentas, tais como a linguagem de programação PHP. A gente vai precisar usar, para trabalhar com banco de dados, o servidor Apache e a ferramenta de MySQL. Na verdade, a gente não vai programar para web, porque não é a intenção desse tópico nessa disciplina. A intenção é a gente ver um exemplo de banco de dados. Então, abriu o painel de controle do XAMPP, eu vou startar o primeiro serviço, que é o servidor Apache, e vou startar o meu banco de dados, que é o MySQL. E a gente vai trabalhar com uma ferramenta que permite a construção de banco de dados e a manipulação do banco, que é o PHP MyAdmin. Então, aqui no serviço do MySQL, ó, que a gente já startou, depois, quando a gente concluir, a gente pode parar os serviços, né, para não ficar usando o nosso processador. Eu vou clicar no botão Admin, e ele vai abrir no meu navegador, na janela do meu navegador, localhost PHP MyAdmin. Localhost quer dizer servidor local, eu estou rodando na minha máquina um servidor web, só que localmente, e o PHP MyAdmin é essa ferramenta que permite que eu faça não só a construção do banco de dados, mas também toda a manipulação dele. A ideia é que eu primeiro faça toda a construção da estrutura do banco de dados, e depois eu faça uma interface em alguma linguagem, como o PHP, para o meu usuário poder acessar meu banco de dados. Aqui a gente vai fazer só a construção do banco, porque a gente não está trabalhando com programação nessa disciplina. Então, eu vou vir aqui do lado esquerdo, vou clicar em novo para criar um novo banco de dados, vou dar um nome para minha base de dados. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos que eu já fiz, né? Eu vou chamar de BD Loja, uma base de dados para guardar informações de uma loja. Vou clicar em criar. O que é uma base de dados? É um conjunto de tabelas. Então, eu tenho que fazer uma ou mais tabelas. Por exemplo, criei a base de dados, ela está vazia, agora eu vou criar uma tabela. Vou criar uma tabela de produto. TB produto. TB de table, de tabela, e o nome da tabela. Vocês têm que usar uma nomenclatura sempre igual, tá? Como se fosse criar variáveis, mas não toda vez que for criar usar diferente, né? TB, table, TB underline, então sempre manter a mesma ideia. Então, vou trabalhar então com TB e o nome da tabela. Quantas colunas, quantos campos ou fields a minha tabela vai ter? O que eu quero guardar? O código, o nome, o valor unitário, a quantidade, a cor do produto, tamanho, peso. Vamos supor que eu vou guardar código, nome, quantidade e valor. São 4 campos, 4 colunas. Vou executar, o PHP MyAdmin vai abrir para mim uma tela onde eu vou poder digitar a estrutura desses 4 campos. Como se eu estivesse criando 4 variáveis que vão ficar armazenadas nesse banco de dados. Então, eu vou pôr o nome, o tipo e o tamanho quando for necessário, no caso de variáveis do tipo string, do tipo texto. Quando eu for colocar o nome, eu também devo seguir uma certa nomenclatura. A minha tabela é TB produto, então eu vou ter o código. Código do produto, código produto. Então, eu vou colocar código prod, mas aí a tabela é TB produto e não TB prod. Então, tentar usar sempre uma regra de nomenclatura. Então, eu vou colocar, por exemplo, código produto. É um valor do tipo inteiro, e ela vai ser a nossa chave primária, ela não pode ser duplicada, não posso ter 2 códigos iguais. Então, aqui, ó, onde tem a opção índice, eu vou vir aqui, selecionar primary, de primary key, vou clicar em executar, e vou colocar os próximos campos, ó. Nome do produto, o nome do produto é string, que aqui se chama varchar, qual é o tamanho, quantos caracteres eu quero, vou supor que eu vou colocar 40,
Quantidade do produto, eu chamei de QTD produto, é um valor inteiro, e valor produto é um número com casas decimais. Então, tem decimal, float, double, o que muda é a capacidade, o tamanho do número que eu posso armazenar, vou colocar decimal. Então, criei uma tabela chamada TB produto, que tem 4 colunas, 4 campos. Vou vir aqui mais para baixo, clicar no botão guarda, e vai ser criada a minha tabela, e eu vou enxergar aqui por essa opção chamada estrutura, a estrutura do meu banco de dados por enquanto. Então, do lado esquerdo eu tenho o BD Loja tem uma única tabela que é o TB Produto, se eu clicar aqui no mais vão aparecer os campos, ó, colunas, campos ou fields é a mesma coisa, código produto é a chave, aparece esse símbolozinho da chave, e os outros campos, ó, nome, quantidade e valor. Essa estrutura não aparece para o meu usuário final, né? Quando eu faço um programa, o usuário não vai ver a estrutura, por exemplo, a quantidade de produto, ele vai ver quantidade. Se chama quantidade de produto, QTD prod. Aqui tem um erro de digitação, né? Vamos olhar aqui, ó. Coproduto, ó, eu esqueci o D. Então, eu posso vir aqui, ó, muda, e vou alterar aqui, ó, que eu esqueci o D na hora de digitar. E vou guardar de novo, ok? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir alguns dados nessa tabela, que a gente chama isso de popular a tabela do banco de dados. Agora eu fiz aqui esse comando, né, para alterar ali e colocar a letra D, e à medida que eu vou fazendo as alterações, tanto na tabela, ou inserindo valores, ou consultando, tudo internamente é feito com comandos SQL, como a gente viu naquela aula anterior dos conceitos de banco de dados. E o phpMyAdmin me mostra o comando em SQL que foi executado. Então, aqui em cima apareceu o comando alterTable. Eu fiz uma alteração na tabela. Eu fiz um change, ó. Eu alterei o campo coproduto para codeproduto, porque eu tinha errado o nome. Só que eu fiz isso aqui por uma interface do phpMyAdmin, não fiz digitando o comando. Eu poderia ter feito digitando esse comando em SQL. Eu vou inserir alguns valores. Eu posso inserir aqui pelo botão insere, né, por essa aba, insere, ou diretamente em SQL. Eu vou fazer pelo insere, depois eu vou mostrar aqui no SQL como é que a gente faz. Então, eu vou vir aqui no insere, eu vou digitar o produto 1, eu vou colocar, por exemplo, caderno. Aqui aparece alguns dados que eu já tinha digitado antes, por isso que está preenchendo, né? Eu tenho 100 cadernos no estoque, cada caderno custa R$20. Vou executar. Quando eu executar, ele vai inserir uma linha, um registro na minha tabela de produtos, e ele vai mostrar aqui, ó, o código que ele usou para criar em SQL. Ó. Como é que foi criado internamente? Ó? Insert into, inserir dentro da tabela TB produto. Quais campos? Código produto, nome produto, QTD produto, valor produto. Quais valores? Values. 1, caderno, 100, 20. Eu quero inserir mais produtos. Eu posso voltar aqui na aba Insere, ou eu posso pegar essa mesma consulta e modificar aqui, ó. Já está a estrutura pronta. Agora eu quero, por exemplo, colocar código 2, quero colocar caneta. Vou dizer que eu tenho 1000 canetas no estoque, cada caneta custa R$3. E vou executar. Agora eu fiz o insert, ó, mais uma linha inserida, inserindo caneta. Eu quero ver o que eu já tenho no banco de dados. Eu posso vir aqui na aba procurar, e já aparecem aqui, ó, caderno e caneta. Vou inserir mais, para a gente fazer alguns exemplos, né? Vou aqui pela aba insere de novo. Agora eu vou colocar código 3, vamos supor que é pasta, eu tenho 50 pastas, cada pasta custa R$15. Quando a gente criou, aqui de novo apareceu o insert, é o comando, né? Quando a gente criou a estrutura do banco, nós colocamos o código do produto como chave primária. Significa que essa chave não pode ser duplicada, isso é uma restrição de integridade. Se eu tentar fazer isso, por exemplo, eu vou tentar colocar de novo o produto 1 que a gente já tem. Vou colocar um nome qualquer aqui, porque eu sei que vai dar errado que eu estou tentando duplicar essa chave. Quando eu mandar executar, ó, aconteceu um erro, né? Ó, entrada 1, ou seja, o código 1, duplicado para a chave prima, e isso não é permitido, tá? Se eu fizer, por exemplo, numa linguagem, isso vai gerar um erro no banco de dados, não
na linguagem. Por exemplo, vamos supor que vocês estão fazendo um programa e criaram o programa em PHP, e o PHP acessa o meu banco de dados em MySQL, e eu tento colocar um código repetido. Vai acontecer o erro no banco, então eu tenho que tratar esse erro na minha programação, eu tenho que fazer algum tipo de tratamento de exceções, caso ocorra uma duplicação da chave primária, o que eu vou mostrar para o meu usuário, para ele digitar novamente. Uma outra forma de fazer seria no momento que o usuário digitar na interface do meu programa um código e pedir para salvar, eu fazer uma pesquisa no banco e verificar se já existe, e aí dizer para ele que aquele código já existe antes que ele tente inserir, aconteça o comando insert e dê o erro de integridade aqui no banco, porque está tentando duplicar essa chave primária. Então, eu posso inserir uma variedade de valores aqui, de produtos que eu queira vender, né? Aqui eu estou colocando materiais de escritório. Quanto mais dados eu tiver, melhor para a gente poder trabalhar no banco. Então, eu fiz um exemplo aqui, coloquei 4 produtos. O que a gente precisa quando a gente está trabalhando com banco de dados? Geralmente, a gente trabalha com 4 operações básicas, que a gente conhece como CRUD. Create, Retrieve, Update e Delete, que eu falei na aula anterior, lá no finalzinho, quando eu mostrei alguns comandos em SQL. Create é o inserir, que é o insert. Retrieve é o recuperar, que é consultar, que é o select. O update é o alterar, que é o mesmo nome em SQL. E o D de delete é o excluir. Então, eu tenho as operações CRUD, são as mais comuns, né? O usuário abre uma tabela do banco de dados, ele precisa criar novos registros, ele precisa consultar, ele precisa alterar algum registro. Mudou o nome do produto, eu tenho mais quantidade, mudou o valor, ou ele quer excluir algum valor da tabela do banco de dados. Então, eu posso pesquisar, inserir, que é o criar, eu posso consultar, eu posso excluir, eu posso alterar tudo em SQL, ou eu posso usar algumas facilidades que eu tenho aqui na própria interface. Por exemplo, pesquisar. O PHP MyAdmin tem uma aba pesquisar que me permite fazer consultas. Eu quero consultar pelo código do produto. Tá, eu tenho uma tabela com 4 produtos, não faz muito sentido. Mas vamos imaginar que eu tenho uma tabela que tem 15 mil produtos diferentes que são vendidos. Eu tenho a tabela de alunos do UFSM que tem mais de 30 mil alunos. E eu quero saber quais são os alunos do curso de Sistemas de Informação do campus de Frederico Westphalen. Eu quero saber quais são os alunos que nasceram no mês de agosto. Eu quero saber quais são os alunos cujo sobrenome é Santos. Eu tenho muito mais registro para pesquisar, então eu preciso de uma ferramenta de consulta. Eu quero consultar aqui, todos os produtos cujo código é maior que 2, por exemplo. Eu só tenho 2, 3 e 4, que eu pedi maior que 2. Como é que foi montada a consulta? Eu vou olhar aqui, select, asterisco from, tb produto, where, código produto maior que 2. Na sintaxe aqui do MySQL, o nome da tabela e do campo está entre crase, ele fica em azul, não é apóstrofo, tá? Tem que tomar cuidado com a sintaxe, cada sistema gerenciador de banco de dados pode ter uma sintaxe diferente, pode ser aspa dupla. Select, selecionar, asterisco quer dizer todos os campos, código, nome, quantidade e valor. From, de qual tabela. Where, onde é uma condição, é como se fosse um if, um se, onde o código do produto maior que 2. Eu quero fazer uma consulta eu mesmo, sem ter que usar aqui a pesquisa. Eu posso até copiar esse código aqui, vou selecionar, fazer um Ctrl+C, vou lá na janelinha do SQL, naquela aba do SQL, e vou fazer um Ctrl+V aqui. Eu tinha feito onde o código do produto maior que 2. Vamos supor que eu vou colocar maior ou igual a 2. Só mudei ali o maior ou igual. Então, agora o 2 vai ser incluído. Executo, 2, 3 e 4. Quero fazer outros tipos de pesquisa. Por exemplo, pesquisa com caracteres, com o nome do produto. A gente tem um operador chamado like. E com esse operador eu posso usar uma máscara. Aqui, no MySQL, a máscara é o sinal de porcentagem. Em alguns bancos, a máscara pode ser o asterisco, depende do banco que vocês vão usar. Por exemplo, se eu colocar assim, A%, significa que eu quero um produto cujo nome comece com a letra A e depois do A não importa. Se eu colocar %A, eu quero um produto que termine com a letra A. Se eu colocar %A e % de novo, significa qualquer coisa, letra A, qualquer coisa. Qualquer produto que tenha a letra A no nome. Isso aqui é muito útil para pesquisar pelo nome do cliente, pelo nome do produto, né? Por exemplo, %A%, vou mandar executar, qualquer produto que tenha a letra A no nome. Todos os nossos produtos têm a letra A em algum lugar.
Como é que foi montada a consulta? Aqui vocês veem a diferença da crase aqui usada na tabela e no nome do campo, para o apóstrofo usado aqui ó, na máscara, que ficou em vermelho. Se vocês digitarem aqui o nome da tabela ou o nome do campo e ficar em vermelho, é porque vocês usaram o símbolo errado, tá? Tem que ficar em azul. Selecionar todos os campos from TB produto, onde nome produto, like, qualquer coisa, a qualquer coisa. Ah, eu quero fazer alguns testes diferentes. Eu posso copiar aqui, vou dar um Ctrl C, vou lá na aba SQL, vou fazer um Ctrl V aqui, e vou, por exemplo, eu vou trocar aqui, ó, vou botar só A e %. Significa o quê? Que eu quero um produto que comece com a letra A, e depois do A não importa o que vem. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada ali. Colei por cima, só um pouquinho. Select asterisco from TB produto, nome produto, like, A e %. Vou executar. Ó. Mas que ele não retornou nenhum registro. Ah, então ele não achou nenhum produto que comece com a letra A. Posso vir aqui na minha procurar para conferir. Ó, realmente nós não temos, ó. Caderno, caneta, pasta e folha de papel. Ah, eu vou tentar fazer com a letra C, por exemplo, que eu tenho caderno e caneta. Né? Vou colar de novo a consulta aqui, Ctrl V. Like, eu quero que comece com a letra C. C e %. Executo. Caderno e caneta. O que mais que eu posso alterar aqui para vocês verem alguns exemplos de consultas, né? Claro, tem muita consulta para fazer, né? Não só consulta, né? Pelo SQL eu consigo fazer o insert, o update, o select e o delete, né? Eu posso fazer um exemplo aqui, ó, trabalhando com os campos. Asterisco mostra todos. Ah, eu não quero mostrar todos. Eu quero mostrar, por exemplo, o nome do produto. Aqui eu errei a apóstrofo. O nome do produto tem que ser a crase. Vírgula e a quantidade do produto, ao invés de mostrar todos os campos. Se eu errar o nome do campo aqui também vai dar errado, né? Tem que fazer de acordo com a nossa estrutura. From, da tabela produto, onde. Ah, eu não quero usar o onde. Se eu não usar o onde, ele vai trazer toda a tabela. Tá? Não tem nenhuma condição. Só que agora ele vai trazer só o nome e a quantidade. Nome e quantidade. Não significa que o restante dos dados foram apagados. A minha estrutura tem 4 campos. Agora eu fiz uma visão onde eu só mostro nome e quantidade, porque é só o que me interessa. Né? Então, vocês podem montar uma série de consultas. O que a gente tem que cuidar? Que é bem importante. Quando eu faço um select, não tem problema, porque eu estou só consultando, não estou alterando. Eu tenho que tomar cuidado. Se eu tento fazer um update, que é quando eu quero alterar, ou se eu faço um delete. Tá? Por exemplo, se eu fizer assim, ó, delete asterisco from TB produto. Se eu fizer isso aqui, significa deletar toda a tabela produto. Quando eu vou fazer um delete, um update, eu tenho que usar um where no final. Deletar qual? Ah, eu quero deletar só um. Delete asterisco from tabela produto, where, código do produto, esqueci do apóstrofo, não é apóstrofo, é a crase, tá? Igual a 1, por exemplo. Eu só quero o produto 1. Então, tome muito cuidado com o deletar e com o alterar. Tá? Claro, aqui o PHP MyAdmin, como é uma ferramenta, já me ajuda a fazer uma série de coisas, né? Então, aqui, ó, tem o select, tem o insert, tem o update, tem o delete, ó. Né? Aqui, ó, eu apertei no update, ele já mostra para mim aqui, ó, como é que eu poderia fazer um update, né? Como é que funciona um update, ó? Atualizar a tabela produto, set os campos, código, nome, quantidade, valor. Qual é o valor que eu quero colocar para cada um? Ó? Código do produto igual, nome do produto igual, quantidade do produto e o where. Ó. Ele já coloca para mim aqui um exemplo de que eu tenho que lembrar de fazer o where. Tá? Então, toma bastante cuidado, não esqueçam, né? Quando forem fazer um update ou um delete, sempre colocar uma condição. Ah, qual é que eu quero atualizar? É todos? Daí eu não ponho condição nenhuma. Ah, mas eu só quero atualizar o produto caderno. Então, eu tenho que colocar o código do caderno. Tá?
Geralmente a gente trabalha com a chave primária. Ah, mas por que eu não uso o nome caderno? Eu posso ter diferentes cadernos, né? Caderno capa dura, caderno espiral, caderno de caligrafia. Então, eu não vou usar o nome caderno no where, eu vou usar o código daquele produto. Qual é o código do caderno de caligrafia? Qual é o código do caderno espiral? Né? Então, esse aqui é um exemplo básico para vocês poderem começar a estudar um pouquinho de banco de dados, que são coisas que vocês vão aprofundar depois nas disciplinas de banco de dados 1 e 2.